Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba. Estamos aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Dá aquela força para a gente. No vídeo de hoje, nós vamos abordar alguns assuntos sobre dificuldades de engrossar o tronco do pré-bonsai. Existem alguns erros que precisam ser analisados em relação a isso. Principalmente para os iniciantes, né? Primeiro erro seria o tamanho do vaso. Hoje você vai ver vários tamanhos de vaso aqui, o que eu tive de disponibilizar. Tem alguns vasos que estão sendo usados, mas dá para a gente fazer uma ilustração sobre esse tema. Então, o que acontece, né? O primeiro erro seria o vaso, porque às vezes a gente quer engordar uma planta num vaso pequeno, um vaso fino, um vaso baixo, e não é por aí. Como, por exemplo, essa pitangueira aqui, eu trouxe essa pitangueira aqui novamente, né, para falar para vocês. Aquele dia eu fiz uma poda nela, já está saindo as primeiras folhazinhas, mas resolvi trazer essa pitangueira para servir como exemplo. Essa pitangueira, ela tem um nebare, já um nebare bem legal, tá? E qual que é a ideia? A ideia é engrossar esse cara aqui. Só que para eu engrossar, eu tenho que deixar crescer. E qual o melhor lugar que tem para deixar crescer? Primeiro lugar é o chão. O chão não tem para ninguém. O chão é a melhor coisa. Só que o chão também, nós temos que tomar cuidado, que não é deixar só a planta lá no chão e esquecer dela. A gente tem que sempre estar dando uma olhada, porque às vezes nasce um galho num lugar inadequado. O nebare também ele tem um engrossamento muitas vezes muito acelerado, que não condiz com a planta. Você tem que ponderar isso daí. E aí, no caso meu aqui, o que eu fiz, que eu falei para vocês aquele dia? Eu tirei a força dela aqui para ver se eu consigo, se consegue nascer algum galho aqui embaixo, senão ela vai ser muito pernilonga. Assim que nasça galho aqui embaixo, que eu possa formar um primeiro galho, aí eu vou deixar ela crescer. Por que eu não posso deixar ela crescer e engrossar para depois eu pensar no galho aqui embaixo? Porque senão ele não condiz com a realidade do resto da estrutura da planta. Beleza? Então, veja bem. Essa planta aqui, ela estava nesse vasinho aqui, ó. Às vezes eu pego furo aqui embaixo, faço o vasinho, reaproveito isso aqui. Então ela estava aqui. Então ela estava aqui. O que ia acontecer com ela? Aí ela ia crescer raiz muito para baixo e não ia formar nebário. Como eu vi que ela está com a facilidade de formar nebário, o que eu fiz? Taquei um azulejo aqui embaixo e replantei ela aqui, ok? Então, já abandonei esse vasinho, coloquei num vaso maior. Assim que eu consiga broto aqui embaixo, para que forme novos galhos, aí eu deixo ela subir e crescer, porque ela tem que crescer para ela poder engordar o tronco, certo? Bom, primeiro erro, eu já falei para vocês. O segundo erro, o que é? É querer estruturar, fazer estrutura de galho, sendo que a planta ainda não cresceu o suficiente, que ainda não engordou o suficiente, certo? Que seria o caso, dessa plantinha aqui, né? Tá? Dessa plantinha aqui, ó. Dessas duas plantinhas aqui. O que acontece, né? Nós não podemos querer estruturar uma planta grande. Se eu quero uma planta dessa altura aqui, eu não vou poder estruturar ela, fazer a estruturação de galhos.
igual essa daqui, ó. Isso aqui está começando agora. Ela está num vaso adequado, mas logo, logo eu tenho que tirar esse vaso daqui, ela desse vaso aqui. Essa planta aqui, eu disse para vocês que eu tirei do vaso de bonsai, né? Para eu poder ganhar tronco, engrossar esse galho aqui. Aí alguém pode pensar, mas ela tá no vaso de bonsai. Realmente está no vaso de bonsai. Mas esse vaso aqui, galera, é um vaso de evolução. Ele é um vaso que é bem maior. Olha o vaso dele aqui. O vaso desse bonsai é esse daqui. Ele estava aqui. Só que como eu queria formar mais o nebari aqui, trabalhar nebari, tentar trabalhar o nebari aqui, engrossar mais esse tronco e engrossar mais esse galho, que já está na hora de cortar, olha para vocês, que já está quase na hora de tirar. Ó. Já deu uma engrossada legal. Ok? Então, o que acontece nesse caso aqui? Eu voltando, tirando esse galho aqui, dando um ajeitadinho nessa planta, eu já vou tirar desse vaso de evolução e voltar para o vaso dele. Então, vaso de treinamento, vaso do bonsai. Beleza? Então é isso aqui. Depois eu vou falar mais sobre isso daqui, sobre esse galho aqui. Mas então eu falei para vocês que vocês vão ver todo tipo de vaso hoje, né? Mostrei esse vaso para vocês. E esse vaso aqui, o que que é? Para que serve esse vaso todo furado? Esse vaso aqui, galera, é vaso para trabalhar nebari, ok? Ah, eu preciso trabalhar o nebari, mas eu preciso de muita terra, muito substrato. O que que eu vou fazer? Vou colocar um azulejo embaixo ou colocar uma tábua, uma placa de tábua embaixo do nebari, né? Da estrutura da planta. E vou colocar aqui para que ele cresça radialmente e não cresça para baixo. Então, isso aqui é um vaso de trabalhar nebari, ok? Depois, vem os outros vasos, né? Vem os outros vasos, vai depender da grossura, né? Do diâmetro que você quer manter a sua planta. Essa bacia aqui, por exemplo, ela teria que estar furada. Só que é uma bacia que eu uso aqui, não para esse fim. Mas olha, já mudou de figura, né? Dependendo do tamanho da planta, você vai jogar numa bacia que seja compatível para aquilo que você quer. Depois vem mais uma, né? Que é essa menor aqui, ó. Toda furada. Um pouquinho maior do que aquela. Certo? Isso aqui, ó, já é uma bacia bem legal para você engrossar um tronco da planta. E depois vem essa outra aqui que é maior ainda. Toda furada. Toda furadinha. Por que bacia furada? A bacia ela tem que estar furada para trabalhar a aeração das raízes. A aeração das raízes, a aeração do substrato. Quanto mais furo tem, né, tem gente que coloca lá o lavador de arroz, né? Faz lá o escorredor mamadeira. Que não é esse caso aqui, mas eu estou só dando esse exemplo. Beleza? Então, o segundo erro, né? Aliás, o primeiro erro é o tamanho do vaso. E eu queria aqui até mostrar esses vasos aqui para vocês, certo? Aí depois vem o segundo erro, que seria querer estruturar a planta. Vocês viram como eu estruturei essa planta aqui? Estruturei porque eu queria essa planta desse tamanho. Mas se você quer uma planta grande, você tem que engrossar o tronco, você não vai conseguir estruturar esse exemplar. Você vai ter que deixar ele crescer e depois, ó, cortar, fazer a poda drástica para poder começar a trabalhar a estrutura, né? Os primeiros galhos, o segundo galho e assim por diante. Então é mais ou menos por aí. Então, é isso que tem que acontecer, né? Nós não podemos fazer essa estrutura
antes da planta engrossar, certo? Então é mais ou menos por aí. E o terceiro erro é adubação. Eu já diria o tipo de substrato e adubação. O substrato para engrossar o tronco tem que ser um substrato rico em matéria orgânica, porém tem que ser aerado. Então tem que ter lá a caqueira, ou tem que ter o pedrisco, né? O solo ficar bem aerado para poder proliferar, ter proliferação de raízes, ok? Não adianta a gente querer estruturar uma planta num recipiente que está aquela terra ali compactada, que faz muito tempo que não vê adubo e assim por diante. Então, a adubação errada, por exemplo, porque o que acontece? Eu quero engrossar uma planta, eu quero engrossar um tronco, eu quero engrossar um galho, e assim por diante. Mas essa planta não vê cara de adubo, né? Então, o que acontece? É no máximo a cada 40 dias. 40 dias tem que adubar de novo. Porque aquele fato é bombar a planta, né? É bombar a planta. Esse galho, por exemplo, aqui, ó, ele está sendo bombado. Eu estou dando prioridade para ele, certo? Então a adubação ela tem que ser frequente para que esse solo ele seja rico em matéria orgânica, tenha a aeração e a adubação adequada, beleza? Então é isso aí. Aí o quinto erro, né? O quinto erro do iniciante é o controle de praga. O controle das pragas, por quê? Não adianta você querer desenvolver uma planta, querer engrossar uma planta, sendo que ela não está saudável. E a planta, enquanto ela mais se debilita, mais praga ela pega. Então tem que estar de olho no controle de praga. Aprender a fazer o controle de praga, certo? Para que você consiga ter um resultado legal na sua engorda. E segundo o professor Ladoso, um dia ele disse, até achei engraçado, que ele falou que engordar bonsai é igual a engordar porco. Depois que você deixa ele gordinho, você, ó, né? Ou seja, você tem que fazer a poda drástica para você poder montar a estrutura do seu bonsai. Aí sim ele vai deixar de ser um pré-bonsai para virar um bonsai. Quarto erro. O quarto erro, ele é terrível, que é a falta de água. É o estresse hídrico. A planta, para ela ser bombada, para ela ter um bom desenvolvimento, uma boa evolução, ela tem que estar sempre regada. Regada, regada, regada. Porém, o substrato ele precisa ser um substrato drenante também, ok? Então isso aí é uma coisa que pega bastante. O sexto erro é a falta de paciência, porque a gente quer engordar da noite pro dia e não é assim. Tem planta que leva 2 anos para engordar ou mais de 2 anos para engordar e ali, ó, adubação, sol, água, chuva, vento e tudo que ela precisa. Então a paciência ela é fundamental em tudo quando se trata de bonsai. O substrato inadequado, né, que eu falei para vocês, ele vai fazer com que a sua planta ela se fique estagnada, ok? Então, nesse substrato adequado, que seria mais legal ainda, se você colocasse carvão, né? O carvão ele é indispensável, né? A não ser que seja uma planta que não goste de carvão, que seja as azaleias, as buganvílias, tudo bem. Mas do contrário, carvão, né? Coloca lá seus 5% de carvão para poder fazer o quê? A troca catiônica. Pro carvão fazer aquela troca, para ele
reter para ele os nutrientes dos adubos e não deixar sair na lixiviação. Aí assim que a planta vai se nutrindo aos poucos daqueles nutrientes que estão retidos no carvão. O carvão ele vai liberando aos poucos. Eu já falei para vocês, né? Naquele vídeo de dicas de frutificação. Beleza? Uma coisa que eu deixei também de falar para vocês esses dias atrás, quando se tratava desses galhos aqui, deixar o galho esticar, né, para poder engrossar, procurar deixar esse galho sempre do lado do sol, tá? Nunca deixar do lado oposto, né? Deixar para cá ou deixar para cá. Não. Se o seu sol tá na direção X, você tem que deixar ele sempre para a direção X. Sempre pro lado do sol. Por quê? Porque o sol ele vai atrair esse galho, né? Os raios solares, ele vai puxar esse galho, vai jogar esse galho sempre para frente, né? Sempre atraindo e fazendo com que ajude mais no engrossamento, certo? Outra coisa também, às vezes eu vejo, né? Já vi, você deixa o seu bonsai, o pré-bonsai, igual isso aqui, por exemplo, muito próximo da parede. O que vai acontecer? Aqui vai estar bonitinho, mas aqui onde está próximo da parede, ele vai estar seco, ele vai estar sem folha, vai secar galhos, né? Vai produzir uma quantidade mínima de folhas. Por quê? Por falta de sol. Então, o correto, se você deixa o seu pré-bonsai, seu bonsai, seja lá que for, próximo de uma parede, de vez em quando você vira ele. Né? A cada 60 dias, vira o seu bonsai. Para que pegue sol em toda a área. Em toda a área, em toda a massa verde. Senão vai acontecer, muitas vezes acontece de secar galho por causa disso. Beleza? Então isso aí é uma dica de ouro. Beleza? Essa caliandra aqui também já esteve nesse vaso. Olha só. Agora tem um vaso competente para ela. Então olha para vocês verem da onde que ela saiu e para onde que ela foi parar. Aqui, ó, depois desse vasinho, eu coloquei numa cuia desse tamanho assim. Ela ficou na cuia até pouco tempo atrás, para depois eu jogar nesse vaso definitivo. Certo? Então, ó, quando ela era pequenininha, ela ficou nesse vaso. Eu usei esse vaso de treinamento, tanto quanto esse aqui, certo? Pode usar? Pode usar. Qualquer vaso de bonsai, ele pode ser um vaso de treinamento também. Só que é óbvio, né? Você não vai pagar caro num vaso de bonsai para usar de treinamento. É que eu tinha ele aqui, como eu tenho esse aqui também, aí eu peguei e tirei desse aqui e joguei nesse daqui, beleza? Mas só para dizer para vocês o seguinte, que ele estava aqui, né? Tirei de uma cuia grandona e botei nesse daqui. Agora esse aqui, ó, é definitivo. E o substrato adequado para cada tipo de planta faz com que elas nos presenteiem, né? Ou presenteio com flores, ou presenteio com frutos. E tá aqui para vocês verem a jabuticaba depois dos frutos prontos, né? Depois que eu coloquei uma telinha nela aqui para os passarinhos não acabarem com os frutos, e deixei esses frutos amadurecerem bastante. E olha para vocês verem como que tá. Deixa eu regular a luz aqui. Olha para vocês verem. Isso aqui tá em volta tudo. Tá em volta tudo. Vou jogar aqui a câmera aqui. Olha lá.
como é que tá por dentro. Isso aqui é tudo ao vivo, galera. Estou filmando ao vivo e a cores para vocês e com vocês. Então, isso que eu queria passar para vocês também a respeito de substrato, né? Um substrato adequado para cada tipo de planta, ela vai nos surpreender cada vez mais. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.